Pronto. Então, eu vou iniciar. Quem for entrando, eu posso dar um resumo, né, do que a gente acabou de ver, mas para a gente não perder o tempo de tela, né, da aula, eu já vou iniciar. Então, o tema que a professora Giovanni me pediu para trazer para vocês são as dificuldades e transtornos da aprendizagem. Então, eu não sei se vocês já tiveram aula comigo, mas meu nome é Jefferson, eu sou mestre, sou psicopedagogo e também sou analista assistente do comportamento. Então, tudo que eu for trazer para vocês hoje, pessoal, está voltado para uma análise e para uma visão mais voltada para a aba. Eu não sei se vocês já ouviram falar da aba, né, durante a atuação de vocês na escola, mas é uma área que tem evidências científicas de que funciona. Então, é por isso que eu gosto da aba, porque ela é uma ciência. Então, ela traz benefícios e evita erros, né, que podem causar danos ao aluno. Então, no geral, o nosso tema de hoje seria esse, né, as dificuldades e transtornos da aprendizagem. Se eu for falar muito rápido, podem interromper, podem levantar a mão, ou então falar a qualquer momento que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Então, novamente, dificuldades e transtornos da aprendizagem. Eu trago para vocês, inicialmente, o seguinte quadrinho, né? Esse quadrinho, a aluna, ela pergunta o seguinte, ela pergunta à professora, como você sabe que eu tenho transtornos de aprendizagem? E aí ela questiona, talvez a senhora tenha, né, um transtorno do ensino. O que é que isso significa, pessoal? Então, o que a gente traz de modo geral? Por que a criança não aprende? E aí a aluna, né, ela questiona essa professora de como é que ela sabe que ela tem esse tipo de transtorno e como ou por que não é a professora que está ensinando errado ou então a professora que não está passando o conteúdo de forma correta para ela aprender. Então, assim, nessa aula de hoje, a gente vai abordar temas bem presentes na área da educação. Então, se vocês puderem depois, se quiserem também se apresentarem, dizerem se já são cuidadoras, ou então se pretendem entrar, né, para a escola como cuidadora, para facilitar, né, para me saber em que nível a gente está, e aí dar mais exemplos práticos, ou então focar na teoria por enquanto, etc. Então, eu fico à disposição. Então, vamos lá. Se alguém não está aprendendo, e aí eu vou grifar aqui para vocês. Se alguém não está aprendendo, é porque existe algum motivo, né, que precisa ser investigado. Então, aqui a aluna, ela questiona a professora de por que só ela é culpada dessa, dessa falta de aprendizado, né? E não a professora. Então, isso aqui pode ser um sintoma, né? Esse fato do aluno não estar aprendendo pode ser um sintoma de que algo não está bem. Então, essa falta, essa dificuldade no aprendizado pode ser algo tanto pontual, né, e passageiro, ou seja, o aluno, para aquela professora, para aquela disciplina, para aquela matéria, né, ela não está aprendendo. Ou então pode ser algo persistente. E aí é que vai vir, né, as perguntas de se é um transtorno ou é uma dificuldade do aprendizado. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido, muito devagar. Fica à disposição para qualquer coisa. Ainda não? Ah, peço desculpa, viu? Eu vou consertar isso aqui agora. Porque para mim está parecendo normal. Só um instante.
Agora tá dando certo? Pronto, então eu vou iniciar novamente. Então, assim, como eu estava falando, né? O tema da aula de hoje seria as dificuldades e transtornos da aprendizagem. Esse é um tema bastante recorrente em sala de aula e a gente vê muito acontecendo com diversos tipos de alunos, sejam eles com laudo ou sem laudo. Então, o que eu trago para vocês inicialmente é o seguinte: eu trago uma tirinha, né, um quadrinho, onde uma aluna questiona a professora de como é que ela sabe que, como é que a professora sabe que a aluna tem algum problema de aprendizado e não ela, né, a professora tem um problema de ensino. Então, para vocês perceberem que às vezes não é só a criança que tem um problema, pode ser todo o contexto educacional, como a escola, a matéria e como essa matéria está sendo repassada para o aluno. Muitas vezes é isso que acontece e a gente acha, né, leva à suposição de que se trata de um transtorno, mas às vezes é só uma dificuldade do aprendizado por questões pontuais. Então, assim, eu acredito que esteja dando para ver normalmente, né? Então, por que a criança não aprende? Então, se alguém não está aprendendo, é porque existe algum motivo que precisa ser investigado. Então, esse é um sintoma de que algo não está bem. E aqui eu grifo para vocês o seguinte: o que seria esse algo? Hoje em dia está muito em voga a questão dos diagnósticos. Tudo seria focado, né, e embasado em diagnósticos. Então, nem sempre é diagnóstico. Olá, Jaqueline, boa noite. A gente acabou de começar, beleza? Então, assim, hoje em dia, olá, boa noite. A gente acabou de começar. Então, hoje em dia, tudo está pautado, né, em um diagnóstico, mas nem sempre significa que a criança tem algo que precise de um laudo ou que precise, né, de medicação, que precise de uma intervenção mais incisiva, digamos assim. Então, pode ser algo pontual, né, como eu havia comentado, ou seja, é uma disciplina, é um professor, é uma matéria, ou então pode ser algo persistente. E aí a gente deve investigar. Então, o que eu trago para vocês, e hoje, o principal transtorno que eu vou falar com vocês é sobre a dislexia. Então, assim, a dislexia, ou então outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento, eles vão acarretar, né, em alguns transtornos do aprendizado, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, um exemplo aqui para vocês focando na parte da dislexia, né? Então, esse transtorno, ou então outros tipos de transtornos, como do espectro autista, como a deficiência intelectual, ou outros, né? Eles têm vários fatores. E aqui eu coloquei para vocês e eu vou grifar para facilitar. Então, a gente tem a questão neurobiológica, a gente tem a questão dos fatores cognitivos, a questão dos fatores comportamentais e psicossociais e ambientes. Então, percebam que uma pessoa, ela pode ter, né, uma herança, passado de família, ou então aconteceu alguma coisa durante a gravidez que pode ter gerado aquela deficiência, mas essa deficiência ou transtorno, ele só vai se desenvolver se esses outros fatores estiverem correlacionados. Então, nem sempre é genética e nem sempre é o ambiente. Tudo está relacionado entre si. Então, por exemplo, essa questão neurobiológica, né? Esse nome complicado seria para dizer que são características genéticas. Então, quando o pai e a mãe, eles estão lá junto aos gametas, masculino e feminino, durante toda aquela formação do embrião, pode acontecer alguma coisa que pode gerar algum risco,
ou então alguma coisa que não se dividiu de forma correta, alguma coisa que aconteceu de forma errada durante essa gestação, né? Ali desde os princípios da gestação até quando o feto já se forma. Então, muita coisa pode estar envolvida durante esse processo. Depois que essa criança nasce, o ambiente que ela vai estar inserida também influencia se ela vai aprender de uma forma mais correta, se ela vai aprender matemática de forma mais rápida ou não, ou português, etc. Então, assim, e aí a gente junta também a questão cognitiva dela, né? Existem vários testes que a gente pode fazer para avaliar isso, e também as questões comportamentais. É uma família que lê? É uma família que estuda? É uma família que não tem tanto interesse para a educação? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em déficits, né? Ou então transtornos da aprendizagem. E também, né? Os atrasos da aprendizagem. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Beleza. Então, assim, tá certo, obrigado. Então, as dificuldades de aprendizagem, ela é um termo amplo, né? E aí eu vou sempre ler o texto para vocês e explicar para não perder o texto, né? E também para facilitar para vocês. Então, é um termo amplo, né? Então, aí vai abordar diversas questões, que é utilizado para designar problemas na aquisição de habilidades acadêmicas. Então, a gente percebe que as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas diretamente com questões acadêmicas. Então, não tem muito a ver com questões físicas ou então sociais, mas sim tudo que for relacionado ao meio acadêmico. Então, elas podem ser de forma gerais ou específicas, e elas podem ter diferentes etiologias, como eu já havia comentado com vocês. Então, pode ser o ambiente, pode ser questões cognitivas, pode ser questões psicossociais. Pessoal, travou para vocês a tela? Pessoal, travou para vocês a tela, não foi? Peço desculpa, é porque eu vim para o sítio para poder. Eu peço desculpa, pessoal, é porque eu vim para o sítio para poder dar essa aula. E aí, o sítio tem toda aquela inconsistência de internet. Só um instante, viu? Peço desculpa. Voltou ao normal? Pode repetir, por favor? Desculpa. Pessoal, tá normal para vocês? Tá sim, professor. Beleza. Eu peço desculpa novamente, tá certo? É porque eu tô no sítio, aí tem toda essa inconsistência com a internet. Então, por exemplo, como eu estava falando, né? As dificuldades de aprendizagem, elas são um termo amplo, né, que é usado.
para designar várias questões, mas todas elas relacionadas ao meio acadêmico. Então, tudo que estiver relacionado à escola, por exemplo, ou então a aquisição de um conhecimento que seja a nível acadêmico, matemática, português, alguma instrução, ler alguma bula, etc. Então, vai estar relacionado com essa questão das dificuldades de aprendizagem. Então, assim, elas podem ser gerais ou específicas. Aquele aluno que tem dificuldade somente em matemática, aquele aluno que tem dificuldade somente em português, em ciência, etc. Ou elas podem ser gerais, né, em todas as disciplinas. Elas podem ter diferentes etiologias, ou seja, elas podem ter diferentes origens. Então, o que causa essa dificuldade? Pode ser alguma questão neurobiológica lá da gestação, pode ser alguma questão relacionada aos processos cognitivos, ou então pode ser relacionada ao ambiente, né, que essa pessoa vive, que não tem estímulo, ou então tem algum déficit que pode acarretar, né, em danos para essa criança. Então, esse mau desempenho escolar, ele é um rendimento abaixo do esperado para a idade e escolaridade. Então, se a gente tem um aluno do terceiro ano do ensino fundamental, então ele deve ter algumas características que ele consiga realizar, né, em sala de aula, já outras não. Então, assim, a gente espera que aquele indivíduo ele saiba cortar, ele saiba pintar, ele saiba cobrir, colorir, saiba fazer atividades simples de matemática, adição, subtração, que foi aprendido, né, em outros processos, em outros anos iniciais. Então, isso já se espera da criança. Quando esse rendimento ele está abaixo do esperado, principalmente para a idade dele, é uma criança de 7 anos que ainda não sabe recortar, que ainda não sabe ler corretamente palavras simples ou compostas, ela não sabe, não tem consciência fonológica, então a gente deve buscar o que é que está acontecendo. Então, 15 a 20% das crianças no início, né, da escolarização apresentam essa dificuldade de aprendizagem. Então, é normal que as crianças elas tenham algum nível, né, de dificuldade quando elas começam a participar da escola, quando elas começam a frequentar e a ir para a escola, ou então ter acesso a itens relacionados ao meio acadêmico. Então, se considerarmos os primeiros 6 anos, né, esse valor ele vai subir um pouco para 30 a 50% das crianças. Então, assim, esse requisito aqui que eu estou falando para vocês está relacionado principalmente ao ambiente. Então, aquela criança que não tem um ambiente adequado para ser estimulada, né, para educação, ela já vai levar para a escola, principalmente no início da escolarização, essa percepção. O professor vai perceber. E você, como cuidador escolar, também pode perceber que você vai olhar para a idade dela e ela não tem algumas habilidades que deveria ter, digamos assim. Não é obrigatório, mas que deveria ter. Então, eu vou continuar. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Qualquer coisa eu posso ir mais devagar. Fica à disposição aí qualquer dúvida. Beleza, eu vou continuar. Então, esse mau desempenho escolar, ele pode acarretar em uma baixa autoestima, em uma desmotivação, e aí percebam que o contexto social aqui é muito importante, tanto individual, quanto familiar, quanto escolar, quanto social. Então, a criança que ela tem um mau desempenho, ela possivelmente vai ser uma criança desmotivada, uma criança que não participa tanto das aulas, ou então que não compartilha tantos interesses com seus pares. Quando eu falo aqui pares, é porque são crianças da mesma idade e da mesma série. Então, é uma criança que não compartilha dos seus interesses, não mostra tanta autoestima para falar de um assunto escolar ou acadêmico, porque ela não domina. Então, aí, você vai ver aquela criança mais afastada, aquela criança que está mais reclusa no canto, ou então que brinca sozinha, etc., né? Então, o bom desempenho escolar já é o contrário. Ele gera um sucesso social, porque a criança ela passa a ser reconhecida, elogiada e procurada, né, pelos professores e pelos alunos para falar sobre algum assunto, para algum questionamento, e ela é inserida, né, em um contexto
social escolar mais ampla. Então, as causas do mau desempenho escolar, e aqui lembrem que a gente está falando das dificuldades de aprendizagem. A gente não está falando ainda do transtorno de aprendizado. A gente está falando da questão das dificuldades do aprendizado que podem, né, acarretar em algo parecido com um transtorno de aprendizado, mas que está relacionado mais a fatores, como eu trouxe aqui para vocês, ambientais e individuais. Não chega a ser um transtorno, mas traz prejuízos para a criança que, quando resolvidos, conseguimos burlar, né? Conseguimos superar e essa criança volta ao normal. Então, fatores extrínsecos, ou seja, fatores que estão fora da criança, né? Seriam as questões ambientais, como eu já foquei bastante com vocês, questões socioeconômicas ou socioculturais, questões familiares e questões escolares. Então, a depender da escola que vocês vão trabalhar ou trabalham, vocês vão perceber que ela é uma escola que estimula mais ou menos o aluno, é uma família que estimula mais ou menos, a questão socioeconômica e sociocultural da criança também vai trazer benefícios ou malefícios para ela. Por exemplo, é uma família que consegue pagar um reforço, é uma família que consegue comprar livros para a criança, é uma família que consegue estimulá-la a ter aulas extras durante a semana, durante o dia, diferentemente de uma família que não consegue e tem que trabalhar o dia todo e a criança fica em casa no celular ou então na casa de um parente que não tem esse estímulo constante, né, para que ela se desenvolva a nível educacional. Então, fatores intrínsecos, ou seja, que estão dentro da criança, né, digamos assim. Então, são os fatores individuais e também temos as habilidades cognitivas, aspectos emocionais e de personalidade. Então, aquela criança ela já demonstra que quer estudar, ela é ativa, ela busca, ou então não, ela é uma criança que está de acordo com o seu contexto social e é passiva, digamos assim, né? Ela não tem esse estímulo extra escola para continuar estudando, ou então não tem interesse. E também tem a questão das condições físicas, né? De saúde, se ela tem uma baixa visão, baixa audição, tudo isso vai levar em consideração que ela tem algum mau desempenho escolar, ou então o contrário, né? Que ela tem um bom desempenho escolar. Então, aqui são as dificuldades de aprendizado, que eu vou mandar para vocês esse slide, para vocês lerem em casa e aí também perceberem nos seus alunos, né? Então, a questão familiar, a questão escolar e individual. Eu vou trazer só alguns exemplos para vocês. Questões de histórico de alcoolismo e drogadição na família. Está aqui embaixo. Então, só isso é um fator que desregula a família, né, de certa forma. É um fator que vai trazer com que a criança ela não se preocupe muito com a educação nesse primeiro momento, para focar, né, nesses problemas familiares, infelizmente. Então, temos as condições físicas também da sala de aula. Então, o aluno estuda pela tarde, mas ele tem uma sensibilidade maior ao calor, por exemplo. A sala não tem ar-condicionado e não tem ventiladores disponíveis, etc. Então, só isso poderia ser, né, uma questão de trazer uma dificuldade de aprendizado, porque é o ambiente do indivíduo que está trazendo uma barreira a mais para essa criança. Então, o método pedagógico do professor, a interação família-escola e, e também a condição do corpo docente. São professores que estão buscando se atualizarem, professores que têm uma metodologia mais tradicional, que não tem tanta evidência para o ensino. Então, tudo isso é levado em consideração. Problemas individuais, né? A gente já falou sobre isso também. Questões neurológicas, prejuízos cognitivos, é, problemas psicológicos, comportamentais. É uma criança ansiosa, é uma criança depressiva. Tudo isso vai influenciar para que ela não, entre aspas, preste atenção, né, na escola como deveria, digamos assim. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? O professor está tudo bem. Vou compreender. Beleza. Qualquer coisa eu posso voltar e explicar novamente, beleza? Então, assim,
De 7 a cada 10 crianças que procuram por serviços de saúde, vejam que o número é alto. Elas vão procurar o serviço de saúde porque apresentam queixas de mau desempenho escolar e problemas emocionais associados. Então percebam que a questão do ambiente da criança ela é muito importante. Então, hoje em dia está muito comum que você chegue no profissional, ele não faz uma investigação correta, uma anamnese, e acaba que colocando um transtorno em uma criança que possui somente, e eu digo somente aqui no sentido de não diminuir, né, o peso, mas que ela possui uma barreira em casa, ou então uma barreira é o professor, é o horário que ela estuda, que acaba trazendo, né, esse prejuízo para ela. Então, assim, as dificuldades ou transtorno. Então, dificuldade, né, são mais naturais. Você tem dificuldade em matemática, por exemplo. Nem todo mundo é bom com números, mas quando vai para a parte dos transtornos, aí a gente deve ter um pouco mais de cuidado. Então, essas questões de dificuldades ou transtornos, né, referem-se àquelas dificuldades experimentadas por quase todos os indivíduos em alguma matéria. Então, assim, se a gente for perguntar para vocês qual disciplina vocês tiveram mais dificuldade ou então menos dificuldade, vocês vão ter alguma que era a pior, digamos assim, ou então era menos estimulante, era menos. Aquelas notas são mais baixas. Então, tudo tem um contexto, né? Tudo tem um porém. Nem sempre é transtorno, né? Então, podem ser de decorrência de problemas da proposta pedagógica, dos padrões de exigência da escola ou dos pais. Então, o pai que não aceita que o filho tire só 8 ou 9, tem que ser o aluno nota 10. Então, isso pode causar alguma ansiedade no filho, né? Que pode gerar consequências futuras. Então, conflitos familiares eventuais também. E percebam que aqui eu estou focando bastante nessa questão do ambiente para vocês perceberem que influencia bastante. E nem sempre é um transtorno que a criança leva para a escola, sabe? Às vezes é só um problema familiar, às vezes é só uma questão mal resolvida com o professor, a didática do professor, etc, né? Então elas tendem a desaparecer a partir de um esforço maior, né, do aprendiz ou de uma intervenção focal. Ou seja, quando a gente percebe qual é o problema, tem como você trocar o aluno de turno, ou então trocar de professor, ir para outra sala, conversar com os pais por problemas pessoais do aluno. A gente pode intervir, a gente pode perguntar, a gente pode tentar entender a criança. Não é só uma criança que você vai cuidar durante uma tarde, uma manhã e acabou. Eu acredito que tem a empatia, né? A empatia ela é importante nesse processo para você entender a criança que você vai cuidar. E aí, entendendo essa criança, você sabe como prosseguir, o que não fazer e o que fazer. Fica até mais fácil. Então, as dificuldades secundárias, né, a outros quadros diagnósticos. Então, aqui já entra em algumas questões relacionadas a transtornos, que seria o seguinte: são alterações que, primariamente, sobre o desenvolvimento, que atuam primariamente sobre o desenvolvimento humano normal e secundariamente sobre a aprendizagem. Então, o que é que isso significa? É uma criança que tem uma deficiência intelectual. Isso é muito perceptível quando a gente está em sala de aula. Isso é muito perceptível, essa questão da deficiência intelectual. Pode ser também um quadro de deficiência sensorial. E aí é aquela criança que fica muito nervosa durante algum estímulo, ela não consegue se adequar ao ambiente em sala de aula por causa do barulho, a luz, o calor. Então, essas questões elas não são inicialmente voltadas para a educação, mas percebam que elas vão acarretar em um prejuízo e vão acarretar que a criança deixe de prestar atenção, deixe de se concentrar para poder focar nesse problema, né? Então, quadros neurológicos, transtornos emocionais significativos. Aqui os principais são a ansiedade e a depressão. Então, só repetindo, né? São transtornos ou quadros de diagnóstico que eles não estão necessariamente relacionados à educação, mas que trazem prejuízo, principalmente nessa primeira infância e nesse primeiro contato com a escola.
Então aqui a gente tem a base de onde a gente pode pesquisar sobre esses transtornos mentais e da educação, né? Transtorno da aprendizagem, que seria o transtorno, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Ele vai trazer todos os tipos de transtornos que possam existir, né? Que são catalogados. E aí ele vai trazer características que podem, né, nos ajudar a entender mais os indivíduos e nossos alunos. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui, novamente, eu entro no ponto, são transtornos que não estão relacionados à aprendizagem, principalmente esses daqui, ó, mas que vão acarretar, né, em problemas secundários que vão trazer déficits ou então trazer dificuldades para esse indivíduo para que ele tenha acesso a uma educação ou um aprendizado mais efetivo. Então, deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, o transtorno do espectro autista, transtorno da atenção e hiperatividade, né, que seria o TDAH, transtornos motores e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Nesse mesmo curso de cuidadores, no começo do ano, eu fiquei somente para explicar esses transtornos do neurodesenvolvimento. Então foram 4 aulas, se eu não me engano, só falando desses transtornos do neurodesenvolvimento, que são bem abrangentes, né, são bem detalhados. E aí não tem como eu abordar com vocês a característica de todos eles, porque eles são muito amplos. Então a gente teria que ter muitos encontros para poder entender todos eles. Então, focando aqui na questão dos transtornos específicos da aprendizagem, né? Eles são caracterizados como um déficit, né, específico na capacidade do indivíduo para processar informações com eficiência, percebam aqui, ó, e precisão no que tange a leitura, escrita e matemática. Então, tudo que esteja relacionado à aquisição de um conhecimento voltado para a educação, esse indivíduo vai ter dificuldade. Então, as habilidades acadêmicas estão abaixo da média, novamente o termo aqui, abaixo da média, esperada para a idade ou desempenho aceitável diante de muito esforço. Então, esse indivíduo com transtorno específico da aprendizagem, ele mesmo se esforçando, ele vai ter algum tipo de déficit. Está no padrão da sala, ou então ele não vai estar no padrão, né, esperado pela escola ou para a idade. Então, possui muitos prejuízos funcionais e aí vai demandar muitas habilidades, né, na vida diária. Então, critério de diagnóstico. Aqui não seria tão interessante a gente focar tanto, porque já entra numa questão de diagnóstico da psiquiatria, da psicologia, né, e de outros profissionais que são capacitados para isso. Mas só para vocês entenderem, né, do que é que a gente está falando no sentido mais amplo e para vocês perceberem nos alunos de vocês. Então, o critério A seria uma dificuldade na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas que persistem por mais de 6 meses. Então, eu falei para vocês, existe a questão do indivíduo que tem dificuldade na aprendizagem, que ela vai transparecer somente ali uma semana, 2 semanas, ou então um professor que foi tirar as férias de outro professor, não sei, alguma situação que aconteceu e aquela criança começou a apresentar uma dificuldade de aprendizado. Depois que a situação normalizou, ela volta ao normal, né, como seria de praxe voltar. Porém, existe esse critério que por mais de 6 meses a gente já deve prestar atenção. Então, se você acompanha uma criança que você iniciou em janeiro, fevereiro, digamos assim, e até hoje ela apresenta dificuldades nesses requisitos aqui, ó, leituras de palavras de forma imprecisa ou lenta, dificuldade para compreender o sentido do que é lido, dificuldade na ortografia, dificuldade na expressão da escrita, dificuldade para dominar o senso numérico, tudo relacionado a números e a quantidade, ela tem dificuldade. Ou então dificuldade, né, do raciocínio matemático. Se você acompanha uma criança que
tem essas características, desde o início do ano, mesmo com esforço, mesmo com reforço, mesmo que os pais tenham esse tipo de estímulo em casa, aí deve levar em consideração. Você, né, como profissional da educação barra saúde, né, que seria o cuidador, falar para a professora, né? Eu acredito que a professora também tenha percebido, mas você poderia enfatizar mais que fulano não consegue ler, não consegue estudar de forma eficiente. Ela vai perceber, né, o professor, mas a gente já viu que a questão do ambiente educacional também tem, né, suas deficiências. Então, às vezes, o professor, por demandar uma sala de aula muito extensa, com muita quantidade de alunos, pode acarretar, né, que ela não tenha aquela visão para o aluno que tem uma dificuldade mais expressiva. E você, como está ali com ele todos os dias, pode, né, verbalizar para ela, para que tenha, né, uma atenção a mais. Então, esse modelo aqui de resposta à intervenção é um protocolo usado principalmente na área da psicopedagogia ou então na área da análise do comportamento, que ele vai verificar, né, as crianças que estão com algum tipo de transtorno ou então algum tipo de dificuldade. É uma pirâmide que a gente coloca assim de forma mais educacional falando, né? Que esse modelo de RTI, de resposta à intervenção, já deveria estar sendo usado em todas as escolas para que, por meio desse modelo, eu consiga perceber a criança que tem só um problema no aprendizado e eu também consigo perceber a criança que tem realmente um transtorno do aprendizado. Então, eu colocando esse modelo de intervenção, de resposta à intervenção em prática na minha escola, eu já consigo visualizar, ali em sala de aula, quem precisa mais de ajuda e quem não precisa. Para quem eu vou adaptar a prova 100% ou então para quem eu só vou adaptar algumas questões, algumas alternativas, ou então colocar mais ou menos figuras, etc. Então, por meio desse modelo, desse livro, né, que é bem famoso na área da educação, baseado em evidências, eu deixo claro isso, é que as crianças elas são divididas em três categorias. E aí a sala de aula também é dividida em três categorias e eu vou percebendo ao longo da aula e ao longo do ano, né, quem se enquadra na camada um, na camada 2 e na camada 3. A camada um, só a nível de curiosidade, seria 80% dos estudantes. Então, esses 80% dos estudantes estão ok, eles conseguem responder a minha intervenção, eles conseguem responder a minha atividade, eles conseguem fazer as atividades de forma correta e sem precisar de tanta ajuda. O nível 3, né, a camada 3 seria o extremo. Então, é aquela criança com realmente um transtorno do aprendizado, é aquela criança que necessita da adaptação e, consequentemente, precisam da ajuda de vocês, cuidadores, para realizar todos os tipos de atividades relacionadas ao meio acadêmico. Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, está tranquilo, viu? Tá certo. Qualquer coisa eu pauso e volto. Então, o critério B, ele fala sobre as habilidades acadêmicas afetadas que estão substancial ou quantitativamente prejudicadas. Então, é aquele prejuízo abaixo do esperado para a idade cronológica, a gente já viu isso, né? É uma criança que está na terceira série, na quarta série, mas ela não tem habilidades da quarta série, e se você for investigar, ela não tem habilidades da terceira série e muitas vezes da segunda. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, causa interferências, né, significativas no desempenho acadêmico. E quando essa criança crescer, adolescente, adulto, etc., vai causar prejuízos profissionais e nas atividades, né, da vida cotidiana. Então, confirmada por meio das medidas, né, de desempenho, que são testes que os psiquiatras e os psicólogos usam, esse indivíduo, né, vai passar por uma avaliação clínica e aí vai ser levado em consideração todos esses critérios. Então, para indivíduos com 17 anos ou mais, de história documentada,
Por exemplo, chega uma criança, um adolescente, desculpa, e ele apresenta esse tipo de transtorno, mas ele não teve, né, essa história pregressa. Ninguém nunca percebeu, ninguém nunca colocou no prontuário, ninguém nunca fez uma avaliação. Se esse indivíduo chega para a gente, porque pode acontecer de vocês serem cuidadores de adolescentes também, se esse indivíduo ele está lá no ensino médio, né, daqui a pouco vai se formar, mas ele tem essa dificuldade de aprendizagem, um prejuízo substancial, eu posso levar em consideração somente isso, né? Eu, como profissional, que vou laudar ou então que vou avaliar esse indivíduo. Caso seja uma criança, eu vou fazer todos os testes, né? Porque ela está no início, digamos assim, e eu consigo visualizar, né, de forma mais abrangente por meio de testes e avaliações. E também o relato de vocês e dos professores. Então, o critério C seria aquelas dificuldades de aprendizagem inicial que perduram durante o ano escolar. Então, ali eu vou avaliar a criança quando ela chega na escola e ela não se encaixa, ela não consegue entender o conteúdo, ela não consegue evoluir, digamos assim. O critério D, ele vai focar nas dificuldades de aprendizagem que não podem ser explicadas por nenhum outro tipo de deficiência. Então, assim, a criança ela não tem deficiência auditiva, não tem deficiência intelectual, não tem autismo, não tem dislexia, mas ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade de aprendizado, desculpa. Então, isso deve ser levado em consideração, porque às vezes a criança ela não entende o que ela está lendo, ou então não entende o que ela está sendo questionada, digamos assim, porque ela tem uma baixa visão, digamos assim. Então, isso deve ser levado em consideração. A gente tem que tirar todos esses fatores que a gente comentou até agora de jogo. Então, tirando do campo, né, assim, de visão, o que sobra seria um transtorno da aprendizagem. Então, ela tem uma família adequada, que estimula, ela não tem problema de visão, de audição, não tem problema intelectual, mas mesmo assim ela tem uma dificuldade de aprendizado que perdura durante todo o ano acadêmico. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, esse critério aqui é mais a nível de curiosidade, eu vou deixar para vocês lerem depois, né? Mas eles vão especificar que domínio é essa dificuldade. É um prejuízo na leitura, é um prejuízo na expressão escrita, ou seja, na ortografia, ou é um prejuízo na matemática. E aí são todos os fatores que acabam fechando, né, esse possível diagnóstico. Então, a gente só tem 12 minutos para acabar essa tela, pessoal. Eu vou tentar adiantar aqui, viu? Falta poucos slides. Então, o que é importante investigar? O histórico médico e familiar, educacional e do desenvolvimento, a gente já focou nisso bastante, né? Essa questão do histórico médico, familiar, educacional da criança e também do desenvolvimento, como foi que ela se desenvolveu ao longo da sua vida, né, acadêmica. Então, os relatórios escolares, e aí entra vocês e os professores que podem trabalhar juntos com isso, né? A avaliação das habilidades cognitivas e acadêmicas, e tudo isso que eu falei para vocês tem uma prevalência de 5 a 15% entre as crianças de idade escolar. Então, é comum que tenha esse tipo de dificuldade. Então, é um número bem expressivo, né? Chega a ser bem expressivo. De 5 a 15% de crianças na escola vão ter algum tipo de transtorno, do aprendizado. Então, como eu falei para vocês que ia trazer a dislexia como exemplo, né? Ele é um transtorno específico da aprendizagem. Ele tem uma origem neurobiológica, ou seja, o cérebro dessa criança ela não vai conseguir interpretar de forma correta questões relacionadas à ortografia, digamos assim, ou então a tudo relacionado a palavras. A questão da fonologia, a questão da ortografia, os fonemas, etc. Ela não vai conseguir interpretar e decodificar, digamos assim, essas características acadêmicas, né? Então, um pouco da neurobiologia da dislexia, a gente percebe que um cérebro comum ele vai ter essa comunicação entre diferentes áreas. Então, quando eu leio uma palavra, é uma área do meu cérebro que está lendo essa palavra. Quando eu penso no significado dessa palavra, já é outra parte do cérebro que sabe o que significa a palavra caneta, por exemplo, quando eu leio a palavra caneta.
Então, lá no meu cérebro existe uma região que está guardadinha a informação do que significa caneta e para que serve uma caneta. Então, percebam que o significado da palavra está relacionado ao seu significado funcional. Então, uma caneta ela serve para escrever. Uma caneta não serve para acender um fogão, por exemplo. Ou então não serve para limpar a casa. Então, percebam que isso é uma característica que o nosso cérebro ele guarda essas informações em alguns lugares. Então, quando eu vou expressar essa palavra, quando eu vou dizer o significado, ou então interpretá-la em um texto, eu preciso de todo esse componente neurológico, né, para poder saber o que cada coisa significa e saber aonde colocá-las de forma adequada. Então, uma hipótese explicativa, né, para essa questão da dislexia seria um problema no processamento fonológico, né? E aí entra a questão da consciência fonológica, da memorização e do acesso ao léxico. Esse termo aqui significa como se fosse uma biblioteca que a gente tem guardada na nossa cabeça, de onde está cada palavra que a gente aprendeu durante a nossa vida, e a gente vai lá e acessa quando precisa. Então, esse pessoal que tem dislexia, né, eles vão ter um problema na memorização visual das palavras. Então, a questão da acurácia, do que significa a palavra caneta, e a fluência da leitura também vão estar, né, em deficiência, né? Vão estar, o cérebro não vai estar se comunicando de forma adequada para poder ter essa conexão e ter essa correlação do que significa a palavra, né, lida e a sua função e a sua conexão com a realidade. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo bem. Pronto, eu estou tentando aqui avançar porque faltam 8 minutos só para acabar a aula. Mas qualquer coisa eu abro outra sala se não der tempo. Mas assim, o padrão de leitura do disléxico que ele é um pouco diferente. Então, percebam aqui, principalmente essas imagens aqui embaixo. Ó. Ele vai ler, né, uma palavra de forma bem estranha, digamos assim, para não usar outro termo, né? Então, mágico, ele poderia ler mágico, gênio com J. Palhaço ou então maluco, ele poderia ler Melosse. Então, assim, é uma pessoa que quando ela olha para a palavra, ela vai meio que tentar é, lê-la de forma, como é que eu posso dizer? Ele vai tentar praticamente memorizar aquela palavra. Então, ele não está aprendendo a ler a palavra. Ele está aprendendo a memorizar aquela palavra de acordo com o contexto que ela é mostrada. Pronto, um exemplo que eu lembrei agora é quando uma criança vê uma lata ou então uma garrafa de Coca-Cola. Ela sabe o que é a Coca-Cola. Ela sabe que aquele formato de letra, naquela estrutura de letra e cores, né, do rótulo da Coca-Cola, significa Coca-Cola porque ela escutou um adulto falando Coca-Cola. Não é que ela saiba ler, é que ela decorou que aquilo significa Coca-Cola. Então, o disléxico, por ter esse prejuízo no entendimento das coisas, ele vai muito nesse sentido de decorar e tentar lembrar em outro contexto, né? Aqui foi só um estudo, né, que foi avaliado que essas crianças elas têm crianças e adultos, né, têm essa dificuldade mais na leitura visual global da palavra. Então eles olham para a palavra e eles não entendem ela em si. Eles tentam entender pelo contexto. Tá falando de que esse texto? Então eles vão pegando pistas visuais para poder, né, saber do que é que se trata. Então o que avaliar quando se suspeita de dislexia? Então, é uma compreensão da linguagem oral, tem que avaliar também a questão da inteligência, né? Os testes de QI, por exemplo. Isso quem faz é mais psicólogos, neuropsicólogos. Então, são os processos cognitivos, né, de natureza. A gente tem que ver a questão da atenção da criança, do processamento visual, se não tem nada de errado. A questão da integridade sensorial, né? Se ela tem problemas de audição ou da visão. A integridade neurológica. Todos esses aspectos emocionais e pedagógicos devem ser levados em consideração. Então, essa avaliação mais cognitiva, né? Então, o professor ele deve usar estratégias de leitura diferente,
um padrão de correção diferente, a velocidade da compreensão da leitura, tudo isso deve ser levado em consideração para permitir que esse aluno ele entenda o que ele está lendo e permitir que ele tenha acesso à informação de uma forma que ele entenda. Então, todo esse perfil do aluno, ele deve ser visto pelo professor de forma global. Então, aqui só para finalizar com vocês esse pensamento, né? O diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Quando tem um transtorno específico da aprendizagem, como a dislexia. Então, o psicólogo, o psicopedagogo, o neurologista, o oftalmo, deve ser levado em consideração a opinião desses profissionais para poder fechar, né? Um possível diagnóstico. Então, o diagnóstico de dislexia, ele, quando ele surge, né? Não tem como prevenir, porque se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. Já aconteceu principalmente durante a gestação, mas a gente tem como fazer estratégias, colocar estratégias para que essa criança ela não tenha tanta dificuldade como é de se esperar que ela tenha, né? Se ela não tivesse nenhum tipo de diagnóstico, então não tivesse nenhum tipo de atenção para ela. Então, ela pode chegar a uma fase adulta de uma forma mais amenizada, digamos assim. Mas por que ameniza? É igual o TDAH. Por que é que a criança é muito hiperativa na infância, mas acaba chegando na fase adulta de uma forma mais funcional, digamos assim? É porque ela se adapta ao ambiente. Então ela vai aprender estratégias para se adaptar e a não sofrer tanto. Então, no geral, pessoal, esses foram as bibliografias que eu usei. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A aula de hoje ela realmente é mais curta porque não tem como abordar é, tantos transtornos do neurodesenvolvimento como uma aula específica, né, que eu dei no início do ano. Eu fico à disposição para qualquer dúvida no grupo.